Queridos, eu não clamei ao Senhor para trazer-lhes uma palavra aqui nessa manhã, porque o Senhor, quando eu recebi o convite da Vanessa, no domingo, eu imagino que era término do culto aqui. Estava começando o culto quando ela me convidou. E eu estava descendo para o meu local de oração. Na minha chácara eu tenho um local de oração, em meio a uns pés de cambará. E eu preparei um local para orar. Eu estava descendo para orar. E o Senhor falou assim: eu te convidei para você levar uma palavra direcionada para o meu povo. Eu disse: amém, glória a Deus. Então a hora que o Senhor quiser falar a palavra, o Senhor fala. E ao término da oração, o Senhor falou comigo o que eu deveria trazer aqui. Essa mesma mensagem eu ministrei há alguns dias atrás, lá na comunidade Gileade, porque o Senhor disse: você vai levar em 2 lugares distintos. E hoje eu venho fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Eu tenho dito para o Senhor que Ele me faça ser bivolt, que eu possa ser ligado em qualquer energia. Porque há poucos dias atrás eu fui convidado para ministrar numa igreja diferente aqui, do estilo, né, de conduta. E eu tive que ligar lá no 380. Não é? E aqui eu quero ligar naquilo que o Senhor mandar eu ligar. Amém? Então vamos lá, sem mais apresentações e delongas, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2. Glórias a Deus. Eu vou ler 2 versículos com vocês, em 2 capítulos diferentes. Então, para antecipar, eu não sei. Aqui, graças a Deus, não tem relógio. Eu não estou vendo relógio aqui. Já olhei para tudo quanto é lá. Não tem, né? Na outra igreja que eu fui, o bom é que o relógio lá fica em 15 para 6. Me passaram a oportunidade, era 8h30. Aí, para não ficar sem delicado, eu falei: que hora que é? Falaram 9h20. Falei: então vou terminar a mensagem. E aqui nem tem. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2, que nos diz da seguinte maneira: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, e a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Bom, eu dei um pulo rápido aqui para o versículo de número 4 no final, justamente para que fizesse essa pequena confusão, porque é isso que eu vim trazer aqui hoje um pouquinho. Vim trazer uma confusão espiritual sobre a sua vida. Foi isso que o Senhor mandou eu falar. Eu quero ler o segundo texto, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, e vai nos dizer da seguinte maneira: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que nós temos como família, Senhor. Somos todos uma família. Senhor, famílias, Senhor, de casas diferentes, mas filhos do mesmo Pai.
E nesta manhã, Senhor, como filho, vim, Senhor, trazer, Senhor, para os meus irmãos a tua mensagem. Aquilo que o Senhor deseja falar aos corações dele. A mesa está posta, está preparada, não falta nada, Senhor, a não ser que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para falar. E agora o meu pedido em particular é que o Senhor do seu alto e sublime trono possa sacar a tua espada santa e poderosa e desferir sobre este lugar um golpe muito profundo, Senhor. Um golpe tal que possa, Senhor, ter o poder de penetrar a nossa mente. Penetrar, Senhor, até a nossa alma. Ao ponto, Senhor, de trazer divisão nas juntas e medulas. E quando o Senhor der esse golpe profundo, o Senhor possa, Senhor, ao sacar desse golpe a tua espada, não causar rupturas, mas fazer, Senhor, com que haja cura de dentro para fora. E num alto reverso, no mesmo processo, nos curar de dentro, de fora para dentro, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um santo, santo? Amém. Eu gosto muito dessas coisas, né? De ouvir glória a Deus, de ouvir aleluia, de ouvir santo, santo. E é porque é isso que nós vamos ouvir lá na glória. Lá, irmãos, o ministério pode ser diferente, pentecostal, neopentecostal, não pentecostal, mas o lugar que nós vamos habitar lá é cheio de glória, aleluia e santidade. Você vai ouvir seres diferentes de nós, os seres angelicais, dizendo santo, 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 santo. Um vai estar pulando dizendo santo, outro vai estar correndo dizendo santo, outro vai estar voando dizendo santo. Alguém vai dizer glória a Deus, glória ao Cordeiro, bendito o Cordeiro. Você vai ver alguém dizendo aleluia, aleluia, louvem ao Senhor. Então nós temos que estar habituados aqui. Nós precisamos quebrar alguns preconceitos de que eu estou numa igreja justamente porque ela não é barulhenta, porque lá ninguém grita. Então se ninguém grita, irmão, está com problema. Você tem que dizer glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Nós ouvimos aqui na ministração da oferta, Bartimeu, se ele ficasse filho de Davi, ou, por favor, alguém pode anunciar que eu estou pedindo para que ele dê uma paradinha, não é? O que é que ele fez? Filho de Davi. E alguém ainda vai dizer assim, aqui a gente não é pentecostal, aqui a gente é neopentecostal, então fala mais devagar. E aí ele levanta e começa, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como disse o irmão, Jesus estava lá na frente, mas ele parou, porque alguém gritou. Jesus estava ouvindo o tropel da multidão. Tropel, isso aqui é o barulho de muitos pés que estavam marchando. Ele ouvia o tropel da multidão. Ele sentia o toque da multidão que encostava perto dele. Mas ele queria ouvir a multidão, não a multidão pedindo, Senhor, cura meu pai, cura minha mãe. Ele não queria ser tocado apenas, ele queria ser glorificado, aclamado, porque ele estava aqui na terra deixando a sua morada para difundir, implantar o reino nos corações dos homens e mostrar como os homens deveriam adorar a Deus. Mas não é essa a mensagem. Eu vim falar sobre a língua de Deus. Vire para a pessoa do lado, pergunte para ela, você conhece a língua de Deus? Irmão, a língua mais conhecida, ou as primeiras línguas, dizem os estudiosos que é a língua dos sumérios. Talvez a primeira, se começou a falar o sumeriano ou sumério. Mas eu quero falar de uma coisa muito mais além dos sumérios. Muito mais para trás, pelo menos 22 séculos para trás. Eu quero levar você até um lugar que talvez você conheça muito de leitura, de pregações, de ouvir falar. Eu quero levar você num lugar chamado Jardim do Éden.
E eu quero que você vá lá para a sua Bíblia, seja de papel ou online, em Gênesis, no capítulo de número 1 e verso 26. A Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele estava no princípio com Deus. E a terra ela era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava ou padejava sobre a face do abismo. Então nós temos a ação do Espírito Santo desde o início, está lá. Deus criou todas as coisas. Depois ele vai criar ou vai plantar, em alguma Bíblia diz, um jardim. E ele vai dar o nome de Éden. Esse jardim, e eu não vou entrar agora nessa questão de que ele já era ocupado por um ser. Deus resolve criar um homem e colocar o homem para cuidar do seu jardim. Deus precisava de alguém para cuidar do seu jardim. E coloca ali um homem por nome Adão, cria para ele uma mulher, e ele dá o nome de Eva. Vai dizer, afinal de contas, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vão conviver juntos ali. E a Bíblia diz que todos os dias, na parte da tarde, naquele horário em que o clima vai começando a dar uma mudança, sabe? Quando o calor vai dando lugar a uma brisa fresca e vai preparando para o anoitecer, né? E nós chamamos de final da tarde. Naquele momento vinha Deus, irmã, falar com o homem, conversar com o homem. E esses dias no dia que eu estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu queria muito dar uma viajada nessa maionese, nesse flashback santo. Me leva lá para eu... Deixa eu ouvir um pouquinho a conversa que o Senhor tinha. Afinal de contas, túnel do tempo não existe, mas Deus, na linha do tempo, Ele é dono do passado, do presente e do futuro. Eu disse, o Senhor pode, ainda que seja em um êxtase, um pensamento. E o Senhor me levou àquele momento, quando Ele chegou à tarde, e aí Ele chama Adão para pedir contas de como foi o dia de Adão e Eva naquele lugar. E Ele chama Adão, e Adão chega lá diante dele, e Deus começa a falar, e Adão, Lamais tu e canta nagaste lamanto ergandouve a Eva, de repente fala lamanas xerecandarabas irimassubre Deus lamaiaste canto e ganagiafor, que dá aquele abraço nos filhos, né? E eles abraçam o pai, e depois o pai se despede e vai para a sua glória. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Porque a pergunta que eu faço é: você acha que se falava português? O nosso português do Brasil tem 1.700 anos, né? Mais ou menos. O português de Portugal, porque aqui é uma igreja que está ligada aos portugueses de alguma maneira. Não estão assistindo não, né? Ô Jesus, me perdoa. Glória a Deus, né? Tem um pouco mais. Mas você acha que naquela época falava inglês, espanhol, alemão, japonês? Irmãos, qual era a língua? Eu fiz essa pergunta para você, justamente por causa disso. Se falava uma única língua, a língua do reino celestial. E eu disse, Senhor, por que só agora, depois de tantos anos, né? Quando eu falo tantos anos, estou falando tantos anos da igreja. Depois de tantos anos, para mim, 39 anos depois do dia que eu aceitei Jesus, 27 como ministro do Evangelho, só agora o Senhor vem falando isso para mim. Por que só agora? E o Senhor me levou para Eclesiastes capítulo 3, há um tempo, meu filho, determinado para tudo debaixo do céu. A igreja desses dias está perdendo a sua comunicação comigo. E eu precisava reservar essa ministração para esses dias. Porque a igreja do passado estava muito ligada na comunicação.
Mas a igreja moderna, a igreja dessa época, a igreja que está sofrendo uma reforma muito brusca, ela está perdendo a sua comunicação comigo. A comunicação com Deus, em qualquer idioma, Deus faz, Deus me dá, Deus muda, Deus abre. Nós não estamos tendo mais aquela comunicação diária que nós tínhamos no tempo em que eu visitava o meu jardim e falava com os meus filhos. E é por isso, e eu entendi que é por isso que o Senhor me levantou para trazer esta mensagem agora. A minha esposa disse: poxa bem, já você vai pregar essa mensagem lá? Eu disse: vou. Mas já é a segunda, disse, vai ser a terceira, a quarta, a quinta. Eu estou com uma agenda fechada até antes de eu ir para Israel. Eu vou para Israel dia 5 de setembro, eu tenho agenda até o dia 3 de setembro, e até lá eu vou ministrar essa palavra. Porque eu entendi que o Senhor está querendo resgatar a comunicação com a igreja. Ele está precisando urgentemente disso. E eu fico analisando o seguinte, que o homem sempre vai na contramão da vontade de Deus, mesmo estando diante de Deus. Sempre ele vai fazer aquilo que Deus diz para ele: não faça. É isso que ele faz. Vamos trazer um pouquinho para os dias de Paulo. Paulo vai dizer assim: maldito homem que sou. O bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal que eu sei que não é para fazer, esse eu mais faço. Então ele está dizendo, o que eu sei que é certo, que eu preciso fazer certo, eu não faço. Mas aquilo que eu também sei que é errado e que eu não devo fazer, isso é o que eu mais faço. Diz, ai de mim! E ele está num gesto de arrependimento, dizer, eu me arrependo, Senhor. Deus vai dar uma ordem aqui para Adão. Adão, vem cá, meu filho. E agora eu vou traduzir o Lamanaia para o nosso português. Ele diz, olha, de todas essas árvores que tem aqui, de tudo que tem aqui no jardim, Renan, né Renan? O Renan esteve lá na nossa igreja, se surpreendeu de cantar corinho lá. Ele nem sabia que existia esse negócio, vai queimar. E ele ficou surpreso lá de... Mas tocou, né Renan? O importante é que tocou, glória a Deus. E aí o Senhor disse assim, olha, você vai comer tudo que tem aqui eu fiz para você. Daquela árvore, o fruto dela que der, não precisa nem se preocupar se ele é vermelho, verde, amarelo, azul, se está maduro, se não está, né? Se ele vai dar na estação própria, sentiu fome, vai lá e come. Daquele outro também. Mas, né? Se Deus conhecesse a ortografia do nosso português, ele colocaria uma vírgula ou um ponto e vírgula para continuar a oração, e ele diria, mas da árvore que está no meio do jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis, nem comereis, porque no dia que nela comerdes, certamente morrereis. E aí, passou os dias, os meses, o ano, não sei quanto tempo foi, até que nós vamos ver a ação demoníaca entrando em cena, e vamos ver Satanás falando para a mulher justamente as coisas que Deus havia falado. Diz, olha, não é assim que Deus disse, de toda árvore. É isso mesmo, é verdade. Foi assim, porque o inimigo, irmão, não pense que o inimigo ele vai manipular o seu pensamento, a sua mente. Você não é marionete, você é um ser criado de Deus, ninguém te manipula. Se você está sendo manipulado, então foi um defeitinho aí em alguma coisa está acontecendo. Agora, ele tem o poder de usar a sua própria palavra. Não é assim que Deus disse, é verdade, Deus falou assim. É desse jeito mesmo. Sabe quando você tem aquele pensamento, eu vou fazer assim, mas eu sei que não pode, mas também, né? O diabo vai dizer, não, mas é errado, não é? É errado. Mas pode fazer, ninguém está vendo. Entendeu? É errado. Você não faça isso. Você já viu aquela pessoa que ela foi diagnosticada com um nível ou taxa de açúcar muito alta no sangue? Então o médico fala assim, viu, vai devagar no doce, vai devagar no açúcar, vai devagar, né? Sei lá, nas coisas que pode aumentar.
E aí ele vai lá na casa do pastor, vai comer lá. Aí chega lá, o pastor tem lá uma mesa cheia de coisa, que tudo que você não pode comer, e mais os doces, mais as guloseimas, mais... Sua esposa manda bem na cozinha? Glória a Deus. É bom, a gente é abençoado com isso, né? Porque a minha, vou te falar uma coisa, a minha é fantástica. Aí, a gente olha tudo aquilo, e aí a consciência, né? O nosso eu interior vai dizer assim: eu fui alertado para não comer. Aí o inimigo vai dizer assim: eu não posso mudar a situação, não posso obrigá-la a comer. E aí a irmã foi convidada também, né? E aí a irmã vai dizer assim: mas hoje é domingo, né? Não vai aumentar. Aí é verdade, hoje é domingo, o que vai comer um docinho a mais, né? Comer um pouquinho a mais, e aí você vai e come. Aí depois que, lá na frente, quando vem aquele arrependimento, você fala: poxa, foi a irmã que me induziu. Não foi minha vontade, foi ela. Não foi assim que o Adão depois vai falar? Não, eu comi por causa dela. E aí eles fizeram tudo aquilo que não era para fazer. Bom, qual é o resultado da história? Deus se irou de tal maneira que expulsou o homem para fora de sua casa. Porque o jardim de Deus é uma extensão da casa celestial, do reino. Tanto é que Deus tirou ele da face da terra. Ele tinha localidades. Se você que é estudioso, você vai saber que o Éden estava ali próximo das portas de entrada entre o Iraque e o Kuwait. Está ali no meio. Tem um rio que corta, é porta de entrada do Iraque, é o rio Tigre. Não é? E o rio Tigre era um dos 4 rios que passavam e regavam o Éden. Então ele tinha um endereço, uma localidade, mas Deus tirou ele daqui, porque ele não era daqui, ele era de lá. É uma extensão da casa de Deus, assim como a igreja é uma extensão do reino do céu. Quando você vem para cá, você vem, aqui tem um endereço, uma localidade. Você está no bairro A da cidade tal, mas aqui é uma extensão do reino. E se Deus quiser, ele tira. Entendeu? Então Deus, ele vai tirar o Éden da face da terra, porque o Éden não fazia parte da terra, era um local que Deus colocou ali como uma extensão da sua casa, para ele ter comunicação e acomodar os seus filhos. Agora Deus ele é obrigado a colocar os filhos para fora de casa. Por quê? Porque ele disse: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi o que o homem comeu. Mas se você é leitor da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, no finalzinho, lá para o verso 22 a 24, nós vamos ver que Deus vai expulsar o homem para que ele não vá e coma da árvore da vida. Então nós temos 2 árvores importantes no meio do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A ressalva é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você poderia comer da árvore da vida, e já seríamos eternos só de comer o fruto da árvore da vida. Agora, porque erramos, não podemos mais comer o fruto da árvore da vida, senão seríamos eternamente errados. E Deus não quer ter filhos errados para a eternidade. Ele quer ter filhos que possam ser consertados do seu erro para viver na eternidade. Está entendendo? Então agora ele é obrigado a botar o filho para fora de casa, e para evitar que, sabe, que ele, eu vou usar um termo aqui muito chulo, muito errado, se está filmando, eu sei, mas é o que eu encontro agora: bota o rabinho embaixo da perna e queira voltar para a porta de Deus. Pai, deixa eu entrar, né? Ou então vim devagarzinho, sabe? Eu vou falar de mim. Quando eu era moleque, isso há uns bons anos atrás, eu estou com 63, há uns bons anos atrás, eu aprontava muito. Pensa num camarada que aprontava, era eu. E a minha mãe é viva hoje, não é lúcida, ela tem Alzheimer, mas é viva ainda. E na época da minha mãe, o ferro de passar roupa não era esse ferro que você tem hoje, já vem com o cabinho. O cabo você enxufava ele, tinha macho e fêmea. E com aquele cabo ali conheceu muito a pele do meu corpo. Oh, cabinho terrível. E aí, minha mãe, quando ela ia fazer aquele corretivo,
o cabinho que já ficava num lugar, geralmente, nessa época que eu estou falando, o cabinho do ferro ficava atrás da porta. A porta da casa, na nossa época, era cheia de prego. Põe um monte de prego, não é? Porque era o prego do cabo do ferro, era o prego do cabo do liquidificador, entende? Era o prego da vassoura, era o prego dos panos, daquele monte de gente. Lá estava o prego do fio de ferro. E aí, eu sabia que eu ia entrar na borracha, então eu ficava lá no portão, eu não entrava. E a minha mãe era inteligente, irmãos. Não é? Porque hoje eu não posso falar que ela é inteligente, porque ela nem sabe quem sou eu mais. Mas minha mãe era inteligentíssima. A minha mãe, ela deixava eu lá no portão. Ela não falava nada, não reclamava, não ameaçava. Ela não fazia nada disso. Aí, mas chegava um determinado momento que ela vinha até perto do portão e ela falava: menino, entra para comer que está na hora de comer. Eu já fiz a comida. E eu com aquela fome, eu ia devagarzinho, e ela lá, lavando a roupa, fazendo as coisas, não falava mais nada. E eu vinha mais um pouquinho. E sabe qual é o detalhe? Naqueles tempos antigos, existia uma porta na casa de entrada, lembra disso? Hoje o pastor Eudes, que é pedreiro, faz uma casa, faz 10 portas, né? Você brinca com a esposa, bem, vem aqui, está indo aqui, cadê você? Estou aqui! Sair na rua, sabe? Você pode brincar de dar a volta na casa, né? Naquela época, tem uma porta de entrada, pastor. Você entrava por ela e tinha que sair por ela. E minha mãe estava lá lavando a roupinha, aí eu entrava devagarzinho, e ela botava a mesa, vai vendo, olha que estratégia que ela tinha, não é? Ela botava a mesa, arrumava tudo certinho. Eu gostava muito de tomar água com açúcar. No meu tempo, a gente não tinha muita condição de... Então ela adoçava um copinho de água, era o meu suquinho do almoço. E aí, eu entrava, agora minha mãe já esqueceu, quando eu entrava, aí a porta de saída estava bloqueada. Imagina por quem? Minha mãe e o seu cordão de ferro. Então, antes de almoçar, ela dava aquela preparada no lombo do filho, esquentava, batia com força, sabe? Então, para animar você com essa história minha aqui, para que o homem não voltasse assim, sabe? Vamos lá, porque ali tem comida, e nem que Deus depois ele cerque a porta e nos dê um cacete com força, né? Mas a gente volta. Então o que é que Deus faz? Deus vai cercar todo o perímetro do jardim com um anjo e uma espada que ficava flamejante, girando em volta. E às vezes a gente talvez pense assim, que é aquela espada que ficava flutuando ali, né? E vai devagarzinho até lá. Quanto era a dimensão do jardim? Ninguém sabe, ninguém mediu, não esteve lá para medir. Não teve nenhum agrimensor, alguém que fizesse isso. Mas eu imagino que para que o homem não burlasse a entrasse por qualquer outro lugar, aquilo era como uma serra elétrica girando em volta, até Deus tirar dali. Agora o homem está na terra sozinho. Deus disse: você agora vai se virar, planta para colher, não é? Sua para poder ter o que comer. Sua mulher vai ter dor na hora de ter filho, não é? Os seus filhos às vezes vão ser rebeldes. Você vai ter que se virar. E o homem está lá. Mas o que isso tem a ver com a língua de Deus? Que a língua ainda permaneceu, mas agora o homem tem que se adaptar, porque ele não tem com quem falar. Agora é ele e a mulher. Ele, a mulher e os filhos. O pecado está lá permanentemente. Os filhos crescem, o pecado continua crescendo com eles. Um dos filhos mata o irmão, porque o pecado continua com eles. E se Deus tirou deles o direito da paternidade, também tirou aquilo que pertence ao reino. Tirou-lhes a língua. Agora eles têm que, muitas vezes, falar com sinais. E isso me chamou muita atenção. Eu disse: Deus, eu estou entendendo. Por que é que quando Eliseu está chegando em Jericó, e ele vai em busca de água, vão dizer: olha, as águas de Jericó são amargas, são doentes, matam aqueles que bebem, o animal que bebe. E aí, Eliseu vai dizer assim: alguém pode me trazer um prato novo e um punhado de sal? E ele deita sal na água, e a água é doce, e é até o dia de hoje. E haja visto que água gostosa. Por que é que quando
o Elias chega lá em Sidom, na cidadezinha chamada Sarepta. Ele encontra lá a viúva, tal qual o anjo havia dito. Ele vai falar também em sinais, viu? Você vai fazer o bolo? Faz um pequenininho para mim, traz aqui fora, traz um pouco de água. E é certo que da tua botija o azeite não vai faltar, da tua panela a farinha não vai acabar. Por que é que o Senhor permitiu que a gente fique falando em sinais? Porque a gente não, fazendo sinais, porque nós não temos a comunicação. E nós vivemos de sinais até o dia de hoje. Por que eu preciso botar a mão na cabeça de alguém para orar para que ela seja curada? Ou na enfermidade? Por que temos que ungir? Por que temos que fazer aqui o símbolo do gasofilácio aqui para trazermos a nossa oferta? A nossa comunicação é através de sinais. O Senhor falou do catolicismo. Por que o católico precisa fazer o sinal da cruz? Porque ele acha que é o sinal da cruz que vai trazer a presença de Deus para ele. Esses sinais é como se nós fôssemos surdos e mudos diante de Deus. E precisamos falar com Deus através de sinais, porque perdemos a comunicação. É sério. Eu entendi isso, é sério. E aí a gente quer agradar a Deus. Pega lá Malaquias capítulo 1, verso 6. O próprio Deus diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E ele começa a falar de sinais. Vocês trazem aquilo que é coxo, que é manco, que é aleijado. Vocês querem apresentar alguma coisa. Eu não quero apresentação, eu quero comunicação. Eu quero falar e você me entender. E eu quero te ouvir na minha língua. O homem perde a comunicação. Aí vem Jesus. Jesus vem e ele começa agora a se comunicar com os seus discípulos. A princípio ele começa na língua daquela época. Mas vamos voltar um pouquinho para trás, porque eu não quero me antecipar. Eu quero deixar você extremamente esclarecido, não é? Extremamente esclarecido. Esse negócio vai continuar com adaptação de língua e de sinais, até quando um dos filhos de Cã, um homem chamado Cuxi, tem lá filhos, de seus filhos tem um tal de Nimrod, que é registrado ali em Gênesis capítulo 10, versículo 10. Esse Nimrod vai construir 4 grandes cidades da sua época, e entre elas vai construir Babilônia. E lá em Babilônia, na cidade de Babel, ou Babel, sei lá o que vai ser agora, ele vai instigar o povo a que se construa uma grande torre, porque eles acreditavam que a ira de Deus poderia voltar a qualquer momento. E como Deus havia destruído a terra lá em Noé, com água, e era a única coisa que eles entenderam de Deus, e eles entenderam que a terra, ela é composta de 70% de água e somente 30% de terra. E aí tem um mistério grande, porque eu e você somos terra, barro e cinza, mas somos apenas 30% de massa sólida e 70% é água. Então nós somos literalmente frutos da terra, mas com a essência do reino, porque o que está dentro da terra é o que vem do reino, e é esse que vai voltar. E aí Deus vai dizer assim, vai convocar a trindade, a tríade divina, né? Já tinha a liga da justiça do reino celestial, não é? Só não era o super-homem Batman e Robin, mas era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele ia convocar a tríade divina e vai dizer assim: ei, desçamos e confundamos agora, porque o homem é um de nós. Apesar dele ter errado, ele pecou, ele falhou, eu coloquei ele para fora de casa, mas ele ainda é um de nós, e ele ainda tem resquícios da língua. De vez em quando nós entendemos ele falar. E se eles fizerem esse intento de fazer uma torre, eles vão se ajuntar daqui para frente e nós não vamos poder resgatá-lo. Não é que Deus estava perdendo o controle. Deus tem sempre o controle da situação, mas nós não conseguiremos resgatá-lo. E aí Deus vem e confunde. E aí está aquele grupinho reunido. De repente um olha para o outro e: hermano, como é hermoso a guitarra.
E aí, aí o outro fala, cutuca a cara, cataquara, cutuca a cara, cataquara. Entende? Cada um fala, bom, eu entendi aquele lá. Você é o da taquara? Então, fica aqui. Você é o hermano? Fica aqui. E God, oh my God, vem pra cá você. E aí, vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E aí nós conhecemos as línguas que chegou o dia de hoje. Mas a língua que era a comunicação com Deus, essa voltou para Deus. Porque o hebraico não é a língua de Deus, irmãos. Hebraico é a língua dos primeiros povos. O aramaico não é a língua de Deus, é a língua do siriaco, que foi introduzida no meio do hebraico. O japonês não é a língua de Deus, o chinês, o mandarim, essas coisas todas aí. Quando for o horário, faz aqui que eu paro, tá bom? Não tem problema não. Estou aqui para servir. Aí, Jesus vem, agora vamos em Jesus. Jesus está lá e ele começa a falar ele fala em aramaico com os discípulos. Jesus fala em hebraico. Jesus fala em grego. Se você não sabe que Jesus fala em grego, tem um único versículo que Jesus está falando em grego, mas ele fala em grego. Jesus fala em muitas línguas. E Jesus vai dizer uma coisa assim muito importante. Jesus diz, desejei muito comer essa Páscoa convosco. Desejei muito. Então ele vai preparar a Páscoa. Vai ser um dia inteiro. Vai preparar um cenáculo, né? Um local, talvez um pouco, talvez tamanho aqui, um pouco menor. Eu estive lá, né? Ele foi reformado, é claro, mas a dimensão continua a mesma, porque lá tudo é de pedra, né? Então, mais ou menos esse tamanho aqui. E ele vai passar um dia inteiro com os discípulos. Ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai conversar na língua com os discípulos, se eles vão entender ou não vai. Ele vai fazer uma série de coisas, até que ele vai para o monte orar. A ceia tem várias etapas, até por causa a Páscoa, por causa da cultura de tomar 4 cálices. Aí, à noite ele vai para o monte. Lá no monte ele é preso, ele não volta para casa. Ele vai passar a noite sendo vituperado, abusado e tantas outras coisas. Pela manhã, na sexta-feira de manhã, ele é julgado 5 horas da manhã. Horário que começa o comércio em Jerusalém, 5 horas da manhã. Pilatos é obrigado a sair da cama para julgar Jesus. Vão açoitar Jesus, vão mandar para Herodes, vai ser açoitado. Vai um monte de coisa. De manhãzinha, 7 horas da manhã, Jesus recebe a pena capital. Vai ser morto e crucificado numa cruz. Vai para o Gólgota. Às 9 horas da manhã ele está crucificado. Mas ele vai dizer uma coisa assim para os discípulos. No último sermão, 40 dias depois da crucificação e ressurreição, Jesus vai para um lugar chamado Monte Olival, ou Monte das Oliveiras, que fica na parte alta, externa de Jerusalém, quando você vem de Jericó. E aí, daquele lugar, ele vai fazer um sermão e ele vai dizer assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E amados, o que é que a igreja está entendendo nesses últimos dias? Que é para ser cheio do Espírito Santo, que é para ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo você recebeu o dia que você desceu as águas do batismo. Naquele dia, Jesus deu o exemplo. Lembra Jesus vindo até João Batista? Quando ele é batizado, ele sai das águas. O que é que João diz que vê, ou o povo vê? Vejo o Espírito do Senhor que desce sobre ele em uma forma corpórea, como se fosse de uma pomba. É esse o processo. Você desce as águas, só não recebe quem não desce as águas. E mesmo assim ainda tem um adendozinho, Deus misericordioso, ainda batiza muitos com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Alguns alcançam esse favor, e eu acho que esses são bem mais aventurados. E sabe, irmãos, o Senhor vai dizer assim: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Não está dizendo até que você seja batizado, porque vocês já são batizados. Está me entendendo o que eu quero dizer? Vocês já são batizados. Aí eles estão lá em Jerusalém, talvez acuados com medo dos romanos, mas estavam ouvindo a voz do mestre.
estavam na parte baixa do templo de Jerusalém. Nós temos, o templo é um corredor comprido e é dividido por uma parede, porque um lado pertence aos árabes, o outro somente pertence aos israelenses. Então eu não sei de qual lado é que eles estavam, mas na parte baixa eles estavam ali. Quando a Bíblia diz que eles estavam em oração. E quando eles estavam em oração, na língua que eles falavam, de repente, o Espírito Santo diz: agora chegou a hora. Agora eu vou restaurar a comunicação. Até agora era sinais. Até agora era na base do sinal. Você era mudo e surdo. Mas agora você vai falar comigo e eu vou falar com você, diz o Senhor. E aí, quando de repente vem, se distribui os sinais. E aí, abre primeira coisa, a visão. Primeira coisa que abre é a visão. Irmão, se você não abrir a visão, se você não for um visionário espiritual, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ser mais um crente da face da terra, me perdoe a expressão. Você vai ser mais um crente da face da terra, que vai passar anos numa igreja, e o dia que você não achar que está bom, você vai para outra, depois você volta para cá, você vai ali, vai acolá, vai continuar sempre o mesmo. Mas o dia que a sua visão abrir, você vai ver o reino, e o único lugar que você vai querer ir é para o reino. Você não vai querer ir mais para a igreja A, B ou C. Você vai querer ir para o reino, porque a sua visão abriu. E quando a sua visão abrir, você vai começar a ver coisas que não são humanas. Agora um olha e diz: Pedro, eu estou vendo que está descendo um fogo sobre a sua cabeça. Viu, Renan? Eu estou vendo um fogo. Aí o Renan fala: pastor, eu estou vendo na sua também. Nós estamos vendo, está descendo fogo. Desce fogo aqui, desce fogo aí, desce fogo acolá. E de repente, um começa lá, banara, chai, e cantaraba sobre, nabrada. E o povo se estava sentado, levanta, e começa aquele negócio, e lá para cá. E sabe aqueles cara durão? Você pensa num cara durão, é o hebreu. O cara se quebra e começa a chorar assim, igual o pastor Eudes. E lá naquele momento, e aí o apóstolo Paulo está pregando na igreja de Corinto, lá na Ásia, especificamente na Turquia. E aí ele está, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que eu já até ouvi alguém falar essa mesma coisa. Mas eu acho que essa igreja aqui, quando se reunia, precisava dar senha. Tinha que dar senha, não é? Porque o apóstolo vai dizer assim, ó: quando vocês se reunir, o que fala em língua, fale no máximo 2 ou 3. E o que interpreta, da mesma forma. O que tem visão. Então, eu acho que essa igreja entendeu o processo de uma tal maneira que todo mundo falava em língua, todo mundo tinha visão, todo mundo interpretava, todo mundo profetizava, todo mundo era cheio desse negócio, tá entendendo? Então nós precisamos dizer, ó, hoje você fala em língua, você interpreta, você profetiza, você tem visão, tá entendendo? Porque é esse o modelo que o Senhor busca de igreja. Igreja que todos tenham a visão do reino e falem a língua do reino. Agora, o Paulo vai reforçar o que Jesus disse. Quem fala em línguas, fala não aos homens. Eu não falo em língua para você entender. Eu não falo em língua para você compreender. Eu falo em língua porque quem me compreende, quem me entende é Deus. Quem fala em língua edifica-se a si mesmo, se cura, se liberta. Quem fala em língua traz a presença do dono das línguas. Quem fala em língua... Ai, irmão, você não tem noção. A gente fica, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Irmão, lamanabadaba suricanda. E outro dia eu estava assim, um irmãozinho do lado, falou assim, nossa, parecendo o Fred Flintstone lá, badabada. Eu falei, irmão, fica na sua. Fica na sua, daqui a pouco você vai achar que meu cachorro chama Dino. Fica na sua. Se você não ora em língua, deixa que eu oro. Mas sabe como Deus tem aberto os céus para a minha vida, irmãos? É quando eu estou orando em língua. Hoje aqui eu orei muito em língua, porque como eu não entendia, não conhecia algum dos louvores que o pastor e a pastora estavam louvando. Então você não vai ficar só no A, no E, no I, no O e no U.
Então eu fiquei orando em língua. De vez em quando eu levantava a mão e o refrão pelo menos, né? Glória a Deus. Mas está entendendo? Agora Paulo está dizendo, você edifica você mesmo, você fala com Deus e Ele responde. E é isso que eu vim dizer a você, e eu vou encerrar a minha parte aqui. O Senhor está em busca de homens e mulheres que queiram restaurar a comunicação com o reino celestial. Que queiram restaurar o abadabadabadá. Badu. Glória a Deus. Deus está em busca. E quem sabe não é você hoje. Como já foram muitos outros. Sabe, irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele vai findar a carreira, ele não está falando das obras que ele fez. Quando ele diz combati o bom combate. Não só disso, porque ele lutou muito. Mas principalmente porque ele achava, agora estou preparado, eu tenho comunicação com o reino, haja o que vier, vá, doa como doer, vá para onde for, agora eu sei que eu tenho comunicação com Ele, agora eu sei a comunicação que eu tenho com Ele. Eu estou querendo encerrar, eu confesso a você que eu estou querendo encerrar, mas eu me lembrei do demônio lá, o tal do Gadareno. Quando Jesus expulsa os demônios dele, ele quer seguir a Jesus. Jesus, não, vai lá para a tua casa, vai lá e comunica com a tua casa. No original é comunica a tua casa, quão grandes coisas fez por ti o Senhor. E eu não sei o que é que esse camarada recebeu nesse dia. Fora essa libertação, ele deve ter recebido alguma coisa, porque quando a igreja chega na Capadócia é a região norte da Turquia. Quando chega na Capadócia, a Capadócia inteira está evangelizada. Os discípulos estavam fugindo de Jerusalém e foram se instalar lá. E chega lá achando que vão arrebentar, que vão pregar o evangelho, vão levar uma coisa nova. Chega lá, está todo mundo convertido. E qual o detalhe? Falando em línguas. Irmão, você precisa voltar para sua casa e comunicar essa palavra para os seus queridos e amados irmãos. Mas sabe quando é que eles vão perceber? Quando eles veem isso. Não adianta eu vir aqui me esforçar para fazer você entender e você voltar para casa da mesma maneira como você chegou aqui. Eu só sei que foi resultado positivo se você sair daqui falando a língua do reino.